Muito bem, agora vamos acompanhar uma entrevista a partir da Beira com o economista Ibrahim Moussagi, que lançou mais uma obra. Trata-se da economia moçambicana, os desafios da nova crise. Boa noite, Edson Arantes. Respondemos a partir da cidade da Beira, neste Economia e Negócios, e hoje vamos falar com o Dr. Ibrahim Moussagi, que recentemente lançou um livro com o título Economia de Moçambique e os desafios da nova crise. Vamos, nos próximos minutos, falarmos deste livro e percebermos dele, portanto, a sua experiência no que tange a economia de Moçambique. Dr. Ibrahim, queria perceber de si, neste livro que lançou recentemente, quais são as linhas de força que podemos encontrar neste livro? Bom, boa noite. Essencialmente, o livro trata de questões, algumas relacionadas, de facto, com esta crise sanitária originada pela pandemia do novo coronavírus, mas as outras, portanto, não são novas, vão ser aprofundadas por esta crise. Então, eu destaco, portanto, na obra, a problemática aprofundada e, se calhar, até nova, portanto, dos desafios que as pequenas e médias empresas elas vão sofrer. Abordamos também a questão da pobreza, e acho que esse é um dos principais desafios que tentamos aprofundar no livro, portanto, a situação em que grande parte das famílias, portanto, vai estar depois ou durante esta pandemia. Olhamos para a questão do setor informal, não poderíamos deixar de o tocar. Lá mais à frente, portanto, tentamos avançar com algumas propostas de como, portanto, melhorarmos a situação estrutural da nossa economia, e aí destacamos a questão das exportações que devem ser promovidas e que devem ser diversificadas. E no fim, portanto, olhamos para a questão que já é de consenso nacional, e essa discussão já começou, portanto, a questão da Constituição e da governação do Fundo Soberano. Doutor, observando por aquilo que é, portanto, este livro, Economia de Moçambique e os desafios da nova crise, Moçambique é um país, tal como os outros, que por essas alturas sofrem com a questão da pandemia da Covid-19. Na sua opinião, como recuperar o nosso país, como é que pode recuperar-se desta pandemia? Para falar do ponto de vista económico. Deve haver, de facto, um conjunto de medidas, se calhar complexas, devidamente articuladas, para que consigamos eventualmente sair desta crise. E aí entendo que na atual situação, na atual conjuntura que a nossa economia se encontra, seria improvável dizer que, portanto, porque a economia carece desses recursos, mas dizer que vamos ter grandes pacotes, portanto, provenientes do orçamento do Estado para fazer apoio ou subvenções, portanto, a essas pequenas e médias empresas que se encontram em dificuldade, mas também a questão social, portanto, olhando para a vulnerabilidade a que grande parte das famílias se encontra. Então, acredito que é preciso, neste momento, haver estas medidas que devem ser equilibradas entre o não sufocar a economia, portanto, deixá-la, portanto, ela continuar a funcionar, portanto, nas condições em que sejam possíveis, garantindo naturalmente a questão sanitária das pessoas, e também é preciso olharmos para outros dois elementos que não só derivam destas medidas ou destas facilitações que o Estado vai criar, mas é preciso olharmos para a questão, tanto, e aí falo muito concretamente da obediência coletiva, portanto, das pessoas, dos indivíduos que devem ter, que é para, de facto, para que o sistema sanitário não colapse. E depois, portanto, é a questão também, se calhar neste momento já é extremamente complicado, mas é de facto a importação de casos novos, a importação, portanto, desta mutação que o vírus vai acontecendo. Portanto, hoje falamos de uma outra variante extremamente complexa,
extremamente rápida de propagação. Então, seriam essencialmente esses 3 pontos, portanto, as facilitações que devem acontecer e que devem beneficiar, portanto, as facilitações do Estado que devem beneficiar ao setor empresarial, portanto, a questão comportamental, que é fundamental, portanto, manter as normas de prevenção já aí anunciadas pelo Ministério da Tutela e, finalmente, portanto, a questão do controle do que é que vem de fora. Doutor, falando da questão comportamental, como é que avalia atualmente a questão, portanto, orçamental das famílias moçambicanas nesta fase da crise? Bom, nós tentamos na obra desenhar, e acho que isso é fundamental porque deveria haver um ponto de partida que neste momento não existe. Então o exercício que tentamos fazer na obra foi mesmo a partir de uma base de dados proveniente dos inquéritos dos orçamentos familiares, portanto, produzida pelo Instituto Nacional de Estatística, e aí falo recentemente, portanto, da última base de dados de 2014 a 2015. Então nós desenhamos diferentes cenários de contração de consumo das famílias. E o primeiro cenário, que eu diria é um cenário, digamos, moderado, nós prevemos que haja uma contração de entre 5% a 10%, tanto do rendimento, do consumo das famílias. Depois, no segundo cenário, de 10% a 15%, um cenário já intermédio, e depois o cenário péssimo seria de 15% a 20%. Estas microsimulações foram feitas na altura, portanto, no ano passado, e havia esta previsão desta contração do consumo nestas diferentes 3 situações. E na altura, quando nós fizemos essas simulações, nós tínhamos uma incidência da pobreza de cerca de 49%, portanto, ou seja, 49% da população, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística, está em situação de pobreza, né? Este é o número real, atual, digamos, oficial. Mas o que nós aí tentamos apresentar é que, devido a esta situação, portanto, da pandemia do novo coronavírus, portanto, há uma percentagem de pessoas que fica sem os seus rendimentos, aqueles que naturalmente eram gerados pela sua atividade individual, pelo seu emprego que ele tinha. E aí nós apresentamos 3 situações onde começamos na situação, digamos, moderada. A situação de pobreza, portanto, dos 49% vai já para quase 49% a 50%. Né? E, naturalmente, que estes números, para além de serem uma base, penso eu, relevante de discussão, tanto a nível das políticas sociais que aí devem ser asseguradas, portanto, é, de facto, esse ponto de partida para que nós tenhamos, noção do impacto que esta pandemia do novo coronavírus possa criar nas famílias. O seu livro traz, portanto, um dos temas que lá traz, a questão da constituição do Fundo Soberano. Que reflexão traz-nos, portanto, nesta abordagem? Bom, não podia deixar de não tocar este desafio. É uma reflexão que já iniciou, portanto, e o Banco Central, portanto, o Banco de Moçambique, começou essa discussão portanto, no ano passado e fez uma auscultação a nível nacional. Bom, preferi aí manter, portanto, a minha linha, assumindo que, de facto, futuramente teremos este potencial, vai-se verificar este potencial de recolha de receitas provenientes da exploração do gás, vai-se verificar, porque já há quem pense que provavelmente não vamos beneficiar tanto da exploração destes recursos naturais. Então, assumindo essa premissa, que de facto há este potencial e que Moçambique pode, portanto, a sua economia pode transformar-se, pode depois, através dos seus efeitos multiplicadores, beneficiar a grande parte da população. Então eu tento destacar a importância, primeiro, de uma visão coletiva de desenvolvimento que o país tem que ter, né? E abordo essencialmente
a importância de nós voltarmos a relembrar os setores prioritários, portanto, já identificados. Portanto, o primeiro, sem dúvida alguma, a agricultura, mas temos a questão do turismo, os serviços, o comércio, portanto, a questão da educação. Então, falo aqui de setores prioritários, produtivos e não produtivos, portanto, os setores sociais. Então, esta visão coletiva de desenvolvimento que deve existir deve tocar em cada um destes setores. Né? Então, na abordagem portanto, que faço sobre a questão do Fundo Soberano, portanto, o Banco Central traz-nos duas grandes linhas de discussão, que é a questão da entrada dos recursos, portanto, como é que o Estado vai recolher estas receitas, e depois há a discussão de como é que o Estado vai fazer, portanto, o uso destas receitas. Então, eu foco nas duas vertentes, mas para além de ser, de facto, naturalmente importante a gente fazer esse controle do que é que efetivamente vai entrar, e aí há a problemática da assimetria da informação, portanto, que o Estado vai ter e que o explorador, portanto, desta área também vai ter, portanto, há um trade-off, digamos que olhando para a perspectiva empresarial que cada um destes grandes investidores tem. Então, tento avançar cenários que, de facto, é preciso termos toda esta atenção, as auditorias internas que vão funcionar terem toda essa atenção, que é para a questão dos custos recuperáveis não lesar o Estado. Mas, para além disso, o que, de facto, o ponto essencial é mesmo este, portanto, como é que nós vamos despender estes recursos. Então, esta articulação destas políticas, pacotes legislativos complexos que devem acontecer e que devem, de facto, traçar essa trajetória de desenvolvimento do país. E é importante também, e tentamos destacar no livro, que uma questão muito importante, porque se nós mencionarmos os números, de facto falamos de um potencial de riqueza enorme, mas é preciso também destacarmos uma questão importante, que é a questão da absorção. Portanto, se a economia nacional vai ter a capacidade de absorver esses recursos de uma única vez e, de facto, projetarmos o tal desenvolvimento almejado. Então, aí, a atenção que nós tentamos chamar é que, de facto, olhando para essa questão da absorção, portanto, destes recursos provenientes dessa exploração, é preciso, então, traçarmos também de forma gradual, né, paulatinamente, portanto, estes investimentos que devem ser feitos para, então, quiçá daqui a 20 anos consigamos ter estes níveis de desenvolvimento e de crescimento de que tanto almejamos. Olhando nesta sua linha de abordagem, editor, que futuro dá-nos reservas para as PMEs? Já disse aí, em algumas vezes, e na obra também destaco isso, que algumas já encerraram. Isso, portanto, me parece ser inevitável. Os números que quantificam este encerramento, não sei, vão chegando. Temos acompanhado alguma notícia de que algumas empresas já encerraram e outras que se calhar queriam abrir estão com dificuldades, ou esta onda de pessimismo que nós neste momento inevitavelmente estamos a assistir, retardam que algum tipo de investimento, quer seja pequeno ou grande, vão acontecendo, e isso acho que é perceptível para todos nós. Aquelas que sobrevivem neste momento, portanto, são aquelas que em algum momento no passado conseguiram garantir alguma robustez, portanto, no mercado, estão fortificadas, aforraram alguma coisa e vão conseguindo, portanto, naquele momento de lentidão de suas vendas, conseguem retirar dessas suas poupanças e fazer, de facto, o uso para as suas despesas correntes. Então, aqui temos que distinguir que, sem dúvida alguma, algumas mais frágeis já encerraram. As que são estas que estão estruturalmente ou relativamente mais fortificadas, e a preocupação deve ser, de facto, com este tipo de pequenas e médias empresas que estão neste momento a operar.
né? Porque a gente se diz que elas vão fazer este seu encerramento, pronto, há um conjunto de impactos económicos e sociais que se vão refletindo e depois chegam até as famílias mais vulneráveis. Então, há duas situações aqui, portanto, a destacar. Para além do conjunto de facilidades que já haviam sido anunciadas, é preciso primeiro que este conjunto de facilidades de facto beneficie as empresas, porque há um histórico, assim, muito rapidamente aqui a nível da província de Sofala, quando nós tivemos a situação do ciclone Idai, portanto, houve de facto este ânimo e estas medidas de facilitação que na altura foram anunciadas pelo Executivo, mas que nem todas, e o setor empresarial de facto clama por isso, elas não chegaram efetivamente de beneficiar as pequenas e médias empresas. Então, neste caso, o que é importante, já foram anunciadas algumas, é preciso que primeiro beneficiem e depois as empresas que neste momento estão a elaborar, que estão a trabalhar, elas também têm que fazer uma gestão, assim, digamos, criteriosa, com calma, né? Eliminando, digamos, aquilo que era desperdício, que é gasto desnecessariamente, para que efetivamente se consigam, portanto, manter no mercado. Olhando para este desafio que acaba de apontar, como diversificar a economia? Bom, a questão da diversificação, de facto, é uma questão complexa e acho que a economia, neste momento, até como está estruturada, de facto não vai conseguir diversificar de forma assim muito, digamos, rápida. Isto, se nós olharmos para a nossa estrutura, portanto, a nossa balança comercial, haveremos de ver que mais do que 50% daquilo que é exportado provém dos grandes projetos de investimento. Então, a partir daí, isso já é um problema. Então, diversificar a economia, quando nós temos 50% das exportações a serem provenientes dos grandes projetos, já constitui, de facto, esse problema. Então, o que é essencial aqui é que voltamos novamente à questão inicial, que devemos nos focar, para além, de facto, de termos essa perspectiva, e a discussão deverá iniciar, sobre a exploração dos recursos naturais e este potencial da riqueza que nós temos. Para além disto, de facto, é preciso termos os pés assentes, tanto no chão, e ver o que é que efetivamente nós temos, né? E o que é que nós temos. Portanto, eu aí falo novamente da agricultura, a pequena indústria, o comércio, o turismo, portanto, a educação, portanto, estes setores sociais que deve haver esta atenção específica para que consigamos melhorar cada um destes setores, integrar cada um destes setores, portanto, as suas cadeias de valor, e assim consigamos paulatinamente diversificar a nossa economia. E eu falo, e isso tenho destacado assim várias vezes, que nós não estamos aqui a falar de uma indústria muito grande, não. É uma indústria ligeira que deve estar integrada a estes setores. Portanto, se alguém faz a produção, como aqui estamos perto em Nhamatanda, alguém faz a produção do tomate, de facto a produção vem para aqui, mas é vendido somente como tomate. Então, se no meio deste processo todo existir alguém, uma pequena indústria que vai agregar valor, não sei, uma compota de tomate ou uma massa de tomate, e depois, quem sabe, se possa a partir daí também fazer alguma exportação, e isso deve ser competitivo, porque nós não haveremos naturalmente de estar sozinhos. Então acredito que quando situações idênticas a essas que nós hoje estamos a assistir, portanto, este choque mundial com uma procura a nível mundial também praticamente inelástica, portanto a gente vai sofrer menos, portanto, porque vamos ter receitas provenientes não somente da exploração de grandes projetos, e aí eu falo, portanto, desta alimentação
das receitas destes grandes projetos ao orçamento do Estado, mas também dessa pequena indústria que vai estar a funcionar, vai gerar mais empregos, vai gerar mais impostos e o Estado pode sofrer menos com os choques provenientes desta situação e que afetam naturalmente o mercado da importação e da exportação de matérias-primas. Doutor, talvez a última questão nessa altura. Como é que avalia a questão, tanto a particular da gestão do Executivo face à pandemia? Devemos olhar para a questão do equilíbrio, a economia e a saúde. Bom, eu penso que até aqui as medidas tomadas têm sido aquelas que a gente tem assistido, tem apreciado nos outros países, mas não se pode somente, de facto, olhar para o Executivo e esperar que de lá, de facto, venha a solução da problemática tanto que nós hoje estamos a vivenciar. Então, a questão que eu volto a destacar é importante também termos em conta a questão da obediência coletiva e, de facto, a questão do controle dos casos provenientes do exterior. Mas, para além disso, portanto, é preciso, nós hoje olhamos, e esse é um apelo que eu também faço ao caro telespectador, portanto, é preciso também que permaneça um cepticismo. Portanto, as redes sociais propagam, portanto, muita informação e às vezes nos apetece acreditar numa conspiração, não sei. Então, há esta percepção de que algum grupo de pessoas, portanto, não está a ceder aos apelos, portanto, para a vacinação. Então, eu penso que é importante, porque se estamos a dizer que a única forma que nós temos, portanto, não é de eliminar o problema, mas de minimizar os impactos desta problemática é através da vacinação. Então, eu penso que o apelo está aí. É importante, portanto, as pessoas ocorrerem esta terceira fase de vacinação, portanto, fazerem a sua vacinação, porque é para, de facto, não sei, consigamos esta tal imunidade do grupo, ou quando tivermos a situação, portanto, destas infecções, soframos, assim, menores consequências possíveis. Muito obrigado, Dr. Ibrahim Sagi, tanto a conversa aqui com o Dr. Ibrahim Sagi, ele que recentemente lançou a obra Economia de Moçambique e os desafios da nova crise face à conjuntura económica atual. Analisamos efetivamente este dado importante e quisemos partilhar efetivamente as suas ideias aqui no Economia e Negócios. Edson Arante, a nossa intervenção a partir da cidade da Beira fica por aqui e prometemos voltar na próxima oportunidade. Boa noite. Pois bem, são essas notas que Jorge Batalhão trouxe a partir da Beira nessa entrevista com o economista Ibrahim Sagi, que lançou mais uma obra para a economia moçambicana. Vamos cumprir com mais um intervalo, voltamos a seguir com mais assuntos aqui do programa Economia e Negócios. Até já.